termos um tempinho lá. Pastor Carlinhos, mas no outro dia eu tenho alguns compromissos e tal. Fica pelo menos 1 hora conosco, né? Quando Jesus falou, poxa, nem 1 hora. Então fica pelo menos 1 hora lá conosco, depois você está liberado. Mas faça o possível para estar com a gente lá na sexta-feira, tá certo? E a campanha vai até domingo, pela manhã eu ministro, à noite a pastora Robin vai estar ministrando a palavra. Pai, nós oramos aqui pelo Paulo Eduardo, agradecemos ao Senhor, a célula dele que está coordenando essa reunião de hoje, que o Senhor os abençoe cada vez mais, prospere essa célula, prospere, Deus, cada vez mais, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles, como propósito, como projeto. Deus, abençoa as nossas vidas nessa noite através do Dudu, do Paulo Eduardo, que a palavra que o Senhor colocou no coração dele caia em terra fértil nessa noite, nós possamos produzir a 30, 60, a 100 por um. Se você recebe, dá um aplauso bem forte a Jesus. Deus te abençoe, Dudu. Glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Hoje nós não temos então o Ministério Infantil, então pedir a ajuda dos papais, né, para estar com as crianças aí. Mas vamos abrir em Levíticos capítulo 23. Quero ler aqui 2 versículos, aliás 3 versículos, dando continuidade nessa campanha tão importante, aprofundando um pouco mais nesse tema. Eu vi assim, o tanto que é uma campanha tão rica, um tema tão necessário, que é a campanha, né, de primícias dos pães asmos. Levíticos 23, verso 4. Eu estou com a NVI, viu? Se os irmãos puderem projetar com a NVI é melhor. Aí diz assim: estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do 1º mês. Olha o verso 6. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento, ou dos pães asmos. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e essa campanha começou tão bem. O Senhor falou conosco ontem em 2 reuniões de forma extraordinária. Obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva e ela também é eficaz. E que nessa noite não seja diferente. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui nesse lugar. A presença do Senhor é bem-vinda aqui, Pai. Nós dependemos da Tua presença, Jesus. Jesus, esteja aqui conosco. Vem sobre nós, vem sobre a igreja. Nós queremos sentir o Teu toque, queremos sentir o Teu abraço. Queremos ser envolvidos pelo Teu amor. Nós profetizamos aqui mentes cativas à Tua palavra e corações sedentos. Em nome de Jesus. Irmãos, então, lançando fora o velho fermento. E aqui em Levítico, se você depois discorrer sobre o capítulo 23, você vai ver que foram estabelecidas 7 festas. E é interessante que cada festa ela tem um significado histórico e ela aponta para um cumprimento profético. Juliano Mendes falou muito bem ontem aqui, olha, tudo aponta para Jesus. Então, irmãos, nós vamos perceber isso a partir dessas festas, que tudo aponta para Jesus, tudo aponta para a igreja. Então, quando nós falamos dessa campanha, nós estamos falando da igreja, irmãos, porque nós somos o povo de Deus, amém? Nós somos o povo de Deus. Essa primeira festa, que é a Páscoa, ela tem um significado de quê? Libertação do Egito. Mas o cumprimento profético dela é aonde? Na morte de Jesus. É o nosso Cordeiro Pascal. Então você tem a festa também das primícias. A festa das primícias, o significado dela é a primeira colheita. Mas o cumprimento profético dela é o quê? A ressurreição de Cristo. Mais uma vez apontando para Cristo. Depois você tem a festa de Pentecostes, que é a entrega da lei. Mas o cumprimento dela profético é o quê? A vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo.
Depois nós temos a festa das trombetas. Irmãos, a festa das trombetas, o significado dela é o ano novo civil, mas o cumprimento profético é o quê? O arrebatamento da igreja. Por isso que eu estou falando, aponta para a igreja também. Essa palavra é para mim e para você. O dia da expiação, a festa da expiação, tem o significado de perdão e arrependimento. E o cumprimento profético é o quê? A redenção final em Cristo. E aí tem uma festa tão conhecida no nosso meio, que é a festa dos tabernáculos. É uma festa instituída pelo Senhor também. Qual que é o significado da festa do tabernáculo, irmãos? O tempo no deserto. Mas o seu cumprimento profético é o reino de Cristo com os homens, amém? Ele tabernaculou no meio de nós. E nós temos também aqui essa campanha, mais uma vez, que eu me recorde, é a primeira vez que nós estamos fazendo essa campanha, né, Tia Carlinhos? Não me lembro de uma campanha com esse nome. Mas me aprofundando um pouco mais nesse tema, irmãos, eu vi o quanto essa campanha é necessária para a igreja. Que é a festa dos pães asmos. O significado delas é uma vida sem pecado. Olha só, uma vida sem pecado. E qual que é o cumprimento profético, irmãos? A santificação do povo de Deus. Pastor Luiz Fernando falou muito sobre isso ontem, sobre santidade, uma vida de santidade. E nós vamos discorrer sobre isso. Mas é a santificação do povo de Deus. Então a festa dos pães asmos começa logo após a Páscoa. Ela dura 7 dias. E durante esses dias era proibido comer pão fermentado. Apenas pães sem fermento deveriam ser consumidos, irmãos. E Deus estabeleceu essa ordem. E essa ordem precisava ser levada a sério. Tanto é que lá em Êxodo vai dizer que aquele que descumprisse essa ordem, ontem foi projetado aqui, iria ser eliminado de Israel. Iria ser eliminado, irmãos. Então isso mostra o quanto Deus leva a sério aquilo que Ele estabelece, aquilo que Ele coloca, porque tudo tem um significado, tudo tem um cumprimento profético. Deus não faz nada sem um propósito estabelecido, amém? Então, a festa dos pães asmos é para isso, e o objetivo era lembrar a saída do Egito, que aconteceu com tanta pressa, que o povo não teve tempo de esperar o fermento agir na massa do pão, irmãos. Por isso que ela acontece assim. Os egípcios falaram para o povo de Deus: sai depressa, porque nós vamos morrer aqui. E eles tiveram que sair às pressas, e não deu tempo do fermento fazer efeito, eles não levaram o fermento. Então, irmãos, a festa dos pães asmos significa isso, essa saída do Egito, essa saída sem levar ali um fermento, essa saída às pressas, que simboliza a purificação, a separação do povo de Deus. Nós vamos falar sobre isso, da importância de sair às pressas do Egito, amém? Sair às pressas é uma questão de urgência, e também de não carregar esse fermento, de não levar esse fermento para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Então o fermento é frequentemente usado na Bíblia, nós sabemos disso, o apóstolo Paulo vai confirmar o símbolo que o fermento traz, que é um símbolo de pecado, que é um símbolo de corrupção, que é um símbolo de impureza também. Então, irmãos, essa mesma pressa de sair do Egito, abandonando o fermento, é o que nós mais precisamos trazer como ensinamento aqui nessa campanha. Porque esse assunto de santificação não é algo que nós podemos protelar, não é algo que nós podemos procrastinar, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Ontem, quando o Juliano falou sobre o perigo que há no fermento em nossas vidas e famílias, o quanto uma atitude de um membro da família pode impactar todas as pessoas ao seu redor. Isso é muito sério, queridos, isso é muito sério, porque uma campanha como essa, ela precisa gerar mudança nas nossas vidas, ela precisa gerar mudanças na nossa mentalidade, na nossa postura, na nossa forma de pensar, porque o assunto é santificação, o assunto é transformação, e nós temos que dar devida importância. Eu recebi um vídeo, o Rodrigo me enviou um vídeo, de um rapaz, muito bem posicionado, muito bem decidido, e ele fala abertamente sobre a palavra de Deus, e ele diz: olha, eu decidi
que os meus filhos nunca vão ver o seu pai embriagado. Eu decidi que os meus filhos nunca vão ver o seu pai adulterar. Eu decidi que os meus filhos nunca vão ver o seu pai consumir pornografia. Eu decidi que os meus filhos nunca vão ver o seu pai agredindo a mãe. Eu decidi que os meus filhos nunca vão ver o seu pai negando a fé. Porque em nós existe um grande potencial de praticar pecados como esse, até piores. E ele fala sobre isso, de pecados até piores, mas ele descobriu que a maior vítima de tudo isso não seria ele, mas seriam eles. A família, os filhos, a geração. Então, quando um pai de família peca, inocentes pagam um preço maior. Então, irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos pensar na consequência, naquilo que nós estamos fazendo, no que nós estamos deixando para os nossos filhos. Qual é o legado que eu tenho deixado? E aí, eu quero chamar a atenção aqui, porque muitas vezes nós encostamos em algumas desculpas. Algumas pessoas dizem, porque isso aconteceu com os meus ancestrais. Isso vem de forma geracional. Isso tem acontecido na minha casa, eu vi com os meus próprios olhos. Eu presenciei situações. Irmão, escuta, quando nós temos homens, sacerdotes, pais de famílias bem posicionados, isso pode mudar, irmãos. Isso pode mudar, porque quando eu me posiciono em Deus, quando eu estabeleço uma aliança com Deus, eu consigo cancelar as maldições hereditárias, amém? Eu consigo cancelar e ao mesmo tempo eu estabeleço bênçãos geracionais sobre a minha família, sobre a minha casa. Então você não pode se encostar nisso, você precisa se posicionar. E a campanha dos Pães Asmos fala sobre posicionamento, de você se posicionar para cancelar, para anular toda maldição hereditária que tem vindo sobre a sua vida, e ao mesmo tempo você já estabelece bênçãos geracionais. Então pense sobre isso. Você não precisa ser porque o seu pai foi, porque os seus avós foi. Você precisa se posicionar. E aqui você tem o livre acesso, você tem ajuda, você tem suporte, você tem direção, você tem a palavra. Você tem uma liderança que pode te auxiliar. E eu tenho certeza que isso vai mudar, irmãos. Porque essa campanha, como eu disse, ela fala de posicionamento. Essa campanha, ela fala de caráter. Ela fala de santificação. Ela fala de purificação. Então, isso é um alerta para nós. Então, no Antigo Testamento, nós vemos o pão sem fermento, mas ela tem os seus desdobramentos no Novo Testamento. Irmãos, quando nós vamos para o Novo Testamento, quem é o pão? Quem é o pão? João capítulo 6, verso 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão. Olha o desdobramento da campanha aqui, irmãos. Mas ele não é somente o pão, porque em Hebreus capítulo 4, verso 15, vai falar sobre um sumo sacerdote, que passou por todas as dores, por todas as dificuldades, e ele está sem pecado. Ou seja, Jesus é o pão sem fermento, sem pecado. Ele é a resposta, Ele é o nosso Cordeiro Pascal, como diz em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, que é o tema da campanha. Então a sua morte inaugura um novo tempo. A campanha dos Pães Asmos está inaugurando um novo tempo na minha vida e na sua vida. É um novo tempo, é uma nova oportunidade. Então um dos significados dessa campanha é essa, é uma nova oportunidade, é uma virada de página, é um novo tempo na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Então tome posse dessa palavra, irmãos, porque é um novo tempo de Deus que está sendo estabelecido, porque ao morrer na Páscoa, Ele cumpre a festa da Páscoa, mas a festa dos Pães Asmos representam uma nova oportunidade, um novo tempo, uma nova forma de viver, a partir do sacrifício de Jesus Cristo. E Paulo, quando ele vai citar, 1 Coríntios, aí já é o tema da campanha, se puder projetar para mim, no verso 7 e 8, capítulo 5, ele vai aplicar essa festa à santidade da igreja. E aí é para nós, irmãos, sobre santidade. Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, como nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia,
mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Querido, escuta, é um chamado para santificação. Chamado para santificação. Tem um versículo que mexe muito comigo para nós falarmos sobre isso, que é Hebreus capítulo 12, no verso 14. Pastor Luiz Fernando citou ele aqui ontem. Ele começa dizendo assim: esforcem-se, lutem, se entreguem, dediquem-se. Algumas traduções vai dizer seguem, para viver em paz com todos, para serem santos. Por quê, irmãos? Por quê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Escuta, queridos, o que é que isso me ensina? Que a santidade não é opcional. Não é opcional para quem deseja ver o Senhor. Não é uma opção que você tem. Quantos querem ver o Senhor, irmãos? A santidade não é opcional. Não é opcional. Essa palavra esforcem-se ou seguem, ela mostra algo intencional, diário, todos os dias, perseverança, determinação, sabe, para que você alcance um objetivo. Por isso que ele começa dizendo assim, irmãos, porque é pelo esforço, é pela sua entrega, é pela sua intensidade. Porque ver o Senhor aqui nós podemos aplicar de duas formas. Eu posso pensar no tempo presente. O que é o tempo presente? Experimentar a presença de Deus, irmãos. Discerni-lo nas situações da vida, sentir a presença de Deus. Tem algo mais maravilhoso do que isso, irmãos? De sentir a presença de Deus. Você quer sentir Deus, irmãos? Busque a santidade. Você quer ser tocado por Deus? Busque a santidade. Se esforce. Trabalhe. Se entregue ao Senhor, irmãos, confie no Senhor. Mas nós também podemos aplicar no futuro. O que seria o futuro, irmãos? Estar diante dEle na eternidade. É contemplar o Senhor. Sabe, nós precisamos desejar pela presença dEle. Moisés, ele ansiava ver o Senhor. Sabe, Moisés, ele tinha fome da presença de Deus. Moisés, ele buscava a santidade o tempo todo, irmãos. Esse homem era provado, mas ele buscava a Deus. Sabe, ele queria seguir o processo, ele queria crescer, ele queria experimentar mais, ele queria se graduar mais. Quando o assunto era ver a face de Deus, ele queria mais. E nós? Será que nós temos essa fome, esse desejo, irmãos, da presença de Deus? O dia que nós entendermos o quão importante isso é para nós, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, quem sabe nós buscaríamos com mais intensidade. Quem sabe nós valorizaríamos mais uma reunião como essa aqui, por exemplo. Nós nos dedicaríamos mais no momento de louvor, de adoração como nós tivemos aqui. Nós nos lançaríamos mais nos braços do Senhor. Tudo isso pela sede, pela fome da presença de Deus, irmãos. Porque nós, como igreja, muitas vezes nós somos muito egoístas. Nós queremos os milagres. Nós queremos ver a glória de Deus. Todos nós queremos ver a glória de Deus. Mas a palavra é clara, irmãos, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, não basta frequentar a igreja. Que bom que você está aqui, irmãos. Eu fico feliz de ver a igreja cheia dessa forma. Sabe, de ver todos vocês aqui, muitas pessoas aqui da célula. Que alegria, como é bom ver vocês aqui escolher a melhor parte, escolher o melhor lugar. Mas deixa eu falar uma coisa, não é o suficiente. Não é o suficiente. Porque nós precisamos de mais. Andar com Deus não é só numa campanha. Não é só nos finais de semana. Andar com Deus, eu estou falando de algo diário, todos os dias, de se alimentar de Deus, de buscar a face dEle, irmãos. Então não basta frequentar, não basta ter um título, não basta frequentar uma célula, não basta ter um ministério. Irmãos, Deus está chamando o seu povo para viver separado, limpo, com o coração rendido. Deus está chamando a sua igreja para um novo tempo. Por isso não é tempo de popularidade. Muitos de nós estamos preocupados com popularidade.
estamos preocupados com reconhecimento, estamos preocupados com aplausos. Irmãos, estamos pouco nos lixando com a nossa purificação. Irmão, nós precisamos preocupar com a nossa purificação, é com a nossa santificação. E isso é muito importante. É isso que vai te dar sustentação para o seu ministério, para a sua vida com Deus, para a sua família, para você se tornar um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor. É a sua purificação. Muitas vezes os nossos olhos, o nosso esforço está nas coisas desse mundo. Está nas coisas que são temporais, que vão passar, e a gente não tem se esforçado para aquilo que é eterno, para aquilo que é de Deus, para aquilo que é dos céus. Irmãos, a nossa vida não se limita a essa terra. Se nós olharmos só para as coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis. Há um tempo novo de Deus nos esperando. Há algo novo de Deus, há uma glória, há uma coroa, há um galardão para os filhos de Deus, para aqueles que creem, para aqueles que querem avançar no Senhor. Então é tempo de pureza, não é tempo de ficar agradando a homens. E nós estamos tão preocupados com isso. Nossa, será que vai achar ruim? Será que a pessoa acha que ele não gostou? Irmãos, nós temos que preocupar em agradar a Deus. Agradar a Deus. É Ele que sustenta a nossa vida. É Ele que merece todo o nosso louvor, toda a nossa admiração, todo o nosso respeito, toda a nossa honra. Então nos importa mais agradar o Senhor. E para isso, irmãos, só há um caminho claro e inegociável, que é o caminho da santificação. O caminho da santificação. Então Hebreus 12:14, ele nos confronta com uma verdade absoluta, que sem santidade, irmãos, essa expressão, sem santidade, sabe, não é sem cantar, porque cantar muitos cantam. Não é sem pregar, porque pregar, irmãos, muitos pregam. Não é sem cultuar, porque cultuar, qualquer um pode cultuar. Mas santidade são para os corajosos. Sabe, santidade é aqueles que têm fome de Deus. E a Bíblia diz que é sem santidade ninguém verá o Senhor. E isso nos mostra que a santificação, escuta isso, igreja, não é uma opção, mas sim uma condição. Escuta isso que eu estou dizendo. A santificação não é uma opção, é uma condição para quem quer andar com Deus. Se você decidiu na sua vida andar com Deus, a santidade deve ser uma condição. Hoje há muitos que querem as promessas, mas têm rejeitado princípios e valores da palavra de Deus. Querem o favor de Deus, as mãos de Deus, os benefícios de Deus, mas vivem fermentados pelas porcarias desse mundo. Muitos querem ser guardados, protegidos, como diz no Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo. Mas nem todos querem passar pela porta, que é Jesus Cristo. E essa porta é estreita, irmãos. Não é qualquer um que passa por essa porta. Então, a santidade, queridos, ela tem um preço. Santidade tem um preço. Eu falei sobre Moisés, ele buscou, e eu vejo assim que um dos homens que teve mais experiência com Deus no Antigo Testamento, Moisés. Irmãos, mas no início do chamado, Êxodo capítulo 3, Moisés, ele está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Ele decide levar o rebanho para o outro lado. Quando ele está levando o rebanho para o outro lado, irmãos, ele vê uma sarça pegando fogo, mas ela não se queima. E ele acha aquilo muito interessante. Ele falou, gente, mas não se queima, deixa eu chegar mais perto. Quando ele está chegando mais perto, opa, Moisés, para. Eis-me aqui, Senhor. Moisés, escuta, tira as sandálias dos pés. Por quê? Porque o lugar que você está pisando é santo. Queridos, antes da revelação, vem a separação. Sabe, Deus trabalhou na vida desse homem desde o começo.
Por quê? Porque a santidade nos conduz a novos níveis de revelação. Então, entenda, antes de ouvir Deus, Moisés teve que se despir de algo. Moisés teve que abrir mão de algo. Então, igreja, santidade é renúncia. Santidade é reverência. Santidade é preparação para ver a glória de Deus. O que Deus deixa muito claro para nós aqui, irmãos? Não é de qualquer jeito. Não é do jeito que você quer. Não é assim. Não é porque você achou interessante. Não é porque é bonito. Não é porque é chamado. Não. Existe um preço. Então, santidade também é renúncia. Às vezes você vai ter que abrir mão de coisas. Às vezes você vai ter que abrir mão de pessoas. Isso é necessário. Isso faz parte. Foi assim na vida de Moisés. Então, queridos, quando você pega a palavra de Gênesis e Apocalipse, a importância da santificação antes de qualquer coisa, antes de qualquer chamado, antes de qualquer missão. Olha Josué, antes da conquista vem a consagração. Queridos, Josué capítulo 3, estavam preparando para passar o Jordão. Estavam preparando para passar o Jordão. Capítulo 3, verso 5, qual que foi a palavra que Josué trouxe? Santificai-vos. Por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Essa foi a primeira palavra, irmãos. Essa foi a primeira instrução. Vai ter conquista? Vai. O Senhor vai agir? Vai. Mas antes disso, santificação, limpeza, arrependimento, transformação. Tem que vir antes. Você vê que essa foi a palavra que foi direcionada para o povo. Bom, Josué não falou assim, olha, fiquem animados, vamos lá, povo. Não, ele não falou isso, irmãos. Afiem suas armas, tome as suas armas, fiquem preparados. Não, ele não falou isso, queridos, não foi isso que ele falou. Organize os seus planos. Não, ele fala assim, santificai-vos. Santificai-vos. Escuta, irmãos, isso foi tão importante na vida do povo de Deus. Escuta isso que eu vou dizer. Que eles atravessaram o Jordão, sim ou não? Mas não foi pela força, foi pela presença. Isso pode fazer toda a diferença na sua vida, tá? Isso acontece comigo. E eu tenho a consciência clara de que tem coisas, irmãos, quem sabe a maioria delas, não acontece pela força, pela estratégia, pela minha capacidade. É pela presença. Tem coisas na sua vida que vai ser assim. Não vai ser pela sua força. Agora vocês estão entendendo? Porque a presença é tão importante. Às vezes vai acontecer pela presença. Pela presença. Assim é a nossa vida. Eu estava assistindo Casa de Davi. Quantos assistindo? Irmãos, terminei, porque o negócio é tão bom que a gente não quer parar, não quer parar, não quer parar. Terminei. Mas quando Davi está ali no vale, irmãos, diante daquele gigante, ninguém acreditava nele, ninguém. Eu quero te perguntar aqui, foi pela força? Foi pelo quê? Pela presença. E eu quero te perguntar outra coisa, o que é maior do que a presença de Deus? Nada é maior do que o nosso Deus. Nada. Não há batalha que é maior do que o nosso Deus. Não há enfermidade que é maior do que o nosso Deus. Não há gigante que é maior do que o nosso Deus. Não há depressão que é maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é maior do que todas as coisas. Todas as coisas. Por isso, queridos, a presença dEle
precisa estar conosco. É a presença dele que vai nos dar a vitória. Então, Deus quer operar, mas ele não se move em ambiente sujo. Por isso da santificação. A santidade, ela abre o caminho. Ela abre o caminho para o sobrenatural. Você pode ver, irmãos, claramente, quando Israel perdia a presença de Deus porque eles estavam em pecado, o exército perdia. O exército era derrotado. Inclusive nessa batalha de Davi, se Davi não se levanta, não se posiciona, Israel ia perder. Porque Saul estava atormentado, estava louco, desorientado. Mas graças a Deus se levantou Davi e se posicionou como um guerreiro, convicto que a presença de Deus era com aquele povo. Porque se não fosse isso, aquele exército tinha perdido, irmãos. E assim tem que ser na nossa vida, porque às vezes a nossa família está atormentada, está cheia de demônio, está todo mundo perdido, está todo mundo sem direção. Mas se você se levantar como Davi, convicto de que a presença do Senhor é com você, você vai ser um porta-voz naquela casa. Através de você, toda a sua casa vai se entregar ao Senhor. Mas precisa de alguém para se posicionar, precisa de alguém para lutar, precisa de alguém para ter convicção, para ter fé. Então, irmãos, perceba isso, a consagração vem antes. Olha Isaías, antes do envio, houve uma purificação. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono, a aba de suas vestes cobria todo o templo. Havia anjos serafins com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 eles voavam. E eles declaravam a uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso era declarado. E quando Isaías se deparou com a santidade de Deus, com a grandeza de Deus, ele reconheceu qual era a sua condição. Ele falou assim: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios. Lá no capítulo 1, quando começa, ele fala: ai desse povo, que esse povo é pecador. Mas agora ele se depara com a santidade de Deus. Ele para de olhar para as pessoas, ele tira a trave dos seus olhos, e ele olha para si e diz: ai de mim. Aqui está o caminho de transformação, de reconhecer a nossa condição, de reconhecer quem nós somos. E aí a Bíblia diz, irmãos, que veio um anjo com uma brasa viva e tocou na boca, nos lábios de Isaías. E naquele momento, ele foi perdoado dos seus pecados. Houve purificação. Aí, como veio a purificação, o Senhor pergunta: a quem enviarei? Aí Isaías se levanta: eis-me aqui, envia-me a mim. Se tornou um profeta messiânico? Sim! Mas primeiro teve que haver o quê? Purificação, santificação. Só depois que foi tocado. Sabe por quê, irmãos? Deus não envia quem não se purifica. Você pode até fazer parte, mas ser enviado, não, aí é outra história. Aí é outra história. Você quer ser enviado? Você precisa passar por um processo de purificação. Você quer mais de Deus? Purificação, santificação. E é isso, irmãos. Sabe por quê? O Espírito Santo não habita em aparência de santidade. Porque tem muitas pessoas, né? Que às vezes você olha, você fala assim: gente, que santidade. Que coisa incrível. Irmãos, eu já estou aqui há 21 anos nessa comunidade. E eu confesso para vocês, e abro meu coração, que muitas pessoas, eu olhei para dentro dessa igreja, eu falei assim: nossa, que santidade. Não sei nem se tem essa palavra, mas essa pessoa é incaível. Essa não cai não. Que coisa, que eu falo assim: nossa. Irmãos, e não estão mais no nosso meio. Mas escuta, o Espírito Santo não habita em aparência de santidade. Você pode enganar qualquer um aqui. Pode enganar os seus pastores, seu patrão. Você pode enganar o seu líder. Você pode enganar a sua família. Mas Deus, irmãos, Atos capítulo 5 fala de um casal, de uma família, Ananias e Safira. Ananias e Safira.
Estava o mover do Espírito Santo, as pessoas lá, os membros daquela igreja primitiva, pegando os bens, vendendo as suas terras, lançando aos pés dos apóstolos, abençoando uns aos outros, irmãos, daquele mover. O povo entregava, era tudo, irmão, não era 10%, 15%, 20%, era tudo, tudo. É para a obra, é para o reino, e não tinha reservas não. De repente, irmãos, Ananias e Safira vendeu uma propriedade, aí eles conversaram na casa deles, olha, vamos organizar, vamos falar que nós vendemos por isso aqui foi tudo, né? Nós vamos entregar e vai dar tudo certo, Irmãos, quando eles entregaram, só que eles esqueceram que tinha pessoas cheias do Espírito Santo lá. Quando eles entregaram, Pedro falou assim, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Aí ele falou, como assim? Eu estou entregando tudo. Aí Pedro falou assim, você está mentindo, não é para os homens, você está mentindo é para Deus. Sabe o que aconteceu com Ananias, irmãos? Caiu duro, morreu. Depois de umas 3 horas chega Safira, esposa, Safira, vocês venderam, o preço foi esse. E ela, o que ela fez? Confirmou, foi esse mesmo, deu certinho, né? Ele falou assim, pois é, está vendo os pés daqueles que estão lá na porta? Acabou de carregar o cadáver de seu marido, agora eles vão carregar o seu. Irmãos, você acha que Deus leva a sério esse negócio de santidade? Porque o problema aqui não era o dinheiro, ficou claro que não era o dinheiro, era a mentira, a hipocrisia, era a aparência. Irmãos, nós não podemos ter uma vida sustentada pela aparência. Seja de verdade. Então aqui, essa passagem deixou muito claro, mentira ao Espírito Santo e morreram. Agora, para vocês, para nós, para nossa família, a mentira escondida em um lar pode ser o fim de uma casa inteira. Vou repetir para vocês, que essa palavra é para nós, viu, irmãos? A mentira escondida em um lar pode ser o fim de uma casa inteira. Então, hoje você está tendo oportunidade. Se tem algo em oculto na sua casa, resolva. Porque pode ser que você já está na beira do precipício. Não pode haver mentira. A presença de Deus não tolera duplicidade. Não tolera. Então, o conceito de santidade vai muito mais além. Santidade não é um evento. Como o pastor Luiz Fernando falou ontem, santidade é um estilo de vida. É um compromisso diário de viver separado, no meio de um mundo contaminado. Mas eu escolho ser santo, eu escolho dizer não para o pecado, eu escolho, mas todo mundo faz. Mas como diz a minha mãe, você não é todo mundo, né, irmãos? Você não é todo mundo, nós precisamos posicionar de forma diferente. Porque santidade não é só o que deixamos de fazer. Santidade é o que deixamos para trás por causa de quem encontramos. Quando as pessoas encontram com Cristo, irmãos, toda pessoa que teve um encontro verdadeiro com Cristo, largou algo no meio do caminho. Todas. Sempre deixava algo. E algo que custava. Isso me faz até lembrar daquela canção, que é rapaz que vinha muito aqui de Ribeirão Preto. Alessandro Reis. Me leva naquele lugar onde o que mais amo não vai competir com o amor que eu sinto por ti. Fica calma aí, Luciano e Cíntia, porque nós vamos, com o tempo, nós vamos entrando aí no ministério. Irmãos, quantos lembram dessa canção? Olha só, queridos. Me leva naquele lugar onde o que mais amo não vai competir com o amor que eu sinto por ti. Sabe, isso é muito forte. Sabe por quê, queridos? Porque santidade tem a ver com desapego do mundo e apego com o reino de Deus. Amém? É desapego das coisas do mundo. Então, quem quer seguir Jesus de verdade precisa entender que o evangelho, ele é gratuito, mas não é barato, porque ele custou tudo a Jesus. Custou tudo. E ele deve nos custar também. E por isso que eu pergunto para a igreja, dentro do contexto dessa campanha,
Você está disposto a abandonar a velha vida? Você está disposto a abandonar esse fermento que há tanto tempo te assola e te aprisiona? Você vê em Lucas capítulo 5, Pedro, desesperado, precisando de peixe, ficou a noite inteira sem pegar nada, irmãos. A noite toda, não conseguiu pescar. De repente Jesus aparece no amanhecer e fala para eles: lança de novo a rede, lança do outro lado. E Pedro falou assim: nós não pegamos nada, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar de novo. Irmãos, foram tantos peixes que eles tiveram que pedir ajuda, mais barco, mais pessoas, mais redes. E aí eles conseguiram levar ali para a areia, com muito custo, irmãos. Porque se era peixe que eles queriam, Jesus deu. Mas e agora? Está aí, Pedro. Está aí os peixes, está aí a provisão. Não era isso que vocês estavam buscando? Irmãos, mas a presença de Deus foi tão forte, o encontro foi tão verdadeiro, tão genuíno, que a Bíblia diz que eles, levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles deixaram os peixes. Irmãos, escuta, isso é muito profundo, porque eles deixaram o que eles sabiam fazer. Eles deixaram a sua segurança. Eles deixaram o seu sustento. Porque quem segue Jesus precisa confiar que Ele é mais do que suficiente. Então santidade é você deixar algumas coisas sim, irmãos. E às vezes é aquilo que você mais ama, é aquilo que você é mais apegado. É aquilo que, quem sabe, tem roubado o lugar de Deus na sua vida. Porque nada pode ser mais importante do que Deus, irmãos. Nada. Deus está acima de tudo, acima do nosso trabalho, acima da nossa família. Deus está acima de tudo. De tudo. Então nada pode ser mais forte do que a presença de Deus. E foi assim. João capítulo 4, Jesus encontra com a mulher samaritana, confronta ela no seu pecado, irmãos. Jesus mudou toda a rota por conta daquela mulher. De repente aquela mulher foi transformada, foi tocada por Deus. Queridos, a Bíblia diz no verso 28 do capítulo 4, que ela deixa o seu cântaro para trás. Irmãos, tudo que aquela mulher tinha era aquele cântaro. Ela precisava, ela dependia daquele cântaro para pegar água, para levar água. Mas a presença de Deus foi tão forte que ela largou o cântaro. Que ela só pensava em Deus, que ela só pensava na nova vida, que ela só pensava na nova oportunidade. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você, irmãos. Nada pode ser mais importante do que o novo de Deus, do que Deus tem preparado para nós. Essa mulher deixando o cântaro que representava a sua vida rotineira, que representava a sua vergonha, que representava a sua busca para saciar uma sede. Então, irmãos, quando Jesus sacia de verdade, nós abandonamos as velhas fontes. Quando Jesus sacia de verdade, nós precisamos abandonar as velhas fontes. Então você vê Pedro deixando os peixes, deixando os barcos. Você vê a mulher deixando o cântaro. Quando você olha para Paulo, Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, você vê Paulo deixando o status, você vê Paulo deixando a religião, você vê Paulo deixando o orgulho, quando ele diz que, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, considero tudo como esterco, para ganhar a Cristo. Irmãos, forte isso, né? Eu considero tudo como esterco, porque nada é mais importante do que Cristo. Eu abandono tudo, eu abro mão de tudo. Paulo era respeitado, Paulo era estudado, Paulo era destacado, mas ele trocou tudo por uma vida de renúncia, de sofrimento e glória de Cristo. Essa foi uma decisão dele. É o encontro, é o efeito do encontro na vida desse homem. Então você vê Paulo deixando também. Quando você vai em Mateus, capítulo 9, verso 9, Mateus deixa a sua profissão, Mateus deixa a sua carreira. Jesus fala assim: vem, me segue, larga tudo e segue. Então você percebe que todos largam alguma coisa, todos deixam alguma coisa, quando o encontro é verdadeiro. Porque o chamado de Cristo, Ele nos arranca do conforto
e nos lança para o propósito, amém? O chamado de Cristo na nossa vida nos arranca do conforto e nos lança para o propósito. Quantos recebem essa palavra, irmãos? Essa palavra é para mim, é para você. Então é tremendo de ver todas essas expressões. Quero já chamar a equipe de louvor. Você vê Pedro deixando o barco, a mulher deixando o cântaro, tudo para uma nova vida, a santidade. Você vê Mateus deixando a coletoria, a sua carreira. Mas escuta, irmãos, eles fizeram isso, mas Jesus, antes deles, deixou também. Jesus deixou também. E Jesus não deixou algo terreno, como um barco, como um cântaro, como uma profissão, uma carreira, como um status, uma religião. Escuta, igreja, Jesus deixou a sua glória. Ele deixou o céu. Ele deixou o trono. Ele deixou os louvores dos anjos. Você entende isso, irmão? Jesus deixou a sua glória. E por que que eu e você temos tanta resistência de deixar algo, de deixar um fermento, de deixar um pecado, de deixar um hábito, de deixar um relacionamento, de deixar uma rede social? Por que que eu tenho tanta resistência? Às vezes de deixar um prazer momentâneo, irmãos. Nós somos muito apegados às coisas desse mundo. Ele deixou a sua glória. O Evangelho, irmãos, não é um convite para andar com Deus e continuar da mesma forma. Não é isso. Mas ele é um chamado para morrer. Para morrer. Morrer para as coisas desse mundo e nascer de novo. E é isso que nós estamos propondo aqui. É uma nova experiência, é uma nova vida. E hoje você pode, independente do que você já fez, independente de como você chegou nesse lugar, Deus pode fazer tudo novo na sua vida. Como aquele povo saindo do Egito representava uma nova expectativa, assim é na nossa vida, irmãos. É um novo tempo. A glória que Jesus deixou por você, por mim, é muito maior do que qualquer coisa que Ele te pede para deixar. Muito maior. E aqui para nós, irmãos, ficou claro que não existe santidade sem renúncia. Quem não quer renunciar, não quer santificar-se. Se você não quer abrir mão, é porque você não quer santificar-se. E Cristo, Ele não pede parte da sua vida, Ele te pede tudo. Tudo. Fique de pé, irmãos. Vamos colocar de pé. Igreja, olha aqui para mim. A santidade, ela vai te custar amigos. A santidade, ela vai te custar hábitos. Ela vai te custar até status. Mas ela te entregará coisas muito maiores do que isso. Ela vai te entregar a presença. A santidade vai te entregar a presença.
A santidade vai te entregar a paz. Muito mais do que isso, irmãos. A santidade vai te entregar a eternidade, aonde nós estaremos com Ele e viveremos juntos dEle todos os dias da nossa vida. Nós estaremos com Ele, porque nós escolhemos a santidade, ó Pai. Nós escolhemos ver o Senhor, nós escolhemos contemplar a face do Senhor, e nós queremos dizer como Moisés, ó Pai, não nos deixe sair desse lugar, se a Tua presença não for conosco. É a Tua presença, é a presença do Senhor. Ele está aqui, irmãos, tão acessível, tão disponível. Ah, Jesus, nós queremos mais de Ti, Pai. Santidade, 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 santidade. Todos cantam uma só voz. O que será que os anjos veem? Que eles declaram: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Nós queremos aleluia. Santo, 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 Ele é santo. Quero que passe de mim teu mover, e um muro de gelo criar em mim. É a nossa oração. Não quero perder tua presença, deixando o costume se apoderar. Assim me leva, olha, naquele lugar onde o que mais amo não vai competir com o amor que eu sinto por Ti. a Ele. E então me levanto de onde caí, nenhuma barreira irá me impedir de voltar pra Ti, de voltar pra Ti. Com fogo do céu queima o meu coração, quebrando o jugo com Tua unção. Reaviva-me, eu quero voltar pra Ti. Irmão, escuta, igreja, ouça o que eu vou dizer. Eu vou tomar a liberdade aqui pelo seguinte: Isaías, quando ele reconheceu a condição dele, quando ele se deparou com a santidade de Deus, com a grandeza de Deus, com a soberania de Deus, ele falou assim: ai de mim, eu preciso mudar, os meus lábios são impuros, eu preciso me purificar, eu preciso ser transformado. Ele reconheceu, esse é o primeiro passo. Não tem como Deus te enviar se você não for purificado antes. Aí eu quero dizer para vocês todos, com muita liberdade, se essa palavra fez sentido para você, vem aqui na frente, se coloca aqui à frente. Só se ela fez sentido na sua vida, pode vir aqui à frente. Nós precisamos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não tem como. O Senhor não vai agir aonde tem sujeira, aonde tem bagunça, aonde tem desordem. Não faz sentido, não faz sentido. Por isso essa é uma noite de purificação, essa é uma noite de santificação. Aqui pode ser um novo começo para você, aqui pode ser um novo começo. Essa noite pode ser uma virada de chave na sua vida.
Pode ser uma virada de chave. Quem sabe tem coisas em oculto que você está escondendo, que você precisa pôr para fora, que você precisa resolver. Quem sabe você precisa ter um posicionamento na sua casa, como pai de família, como marido, como filho, como servo, como líder, como empresário, como empregado. Você precisa ter um posicionamento diferente. Você precisa resolver pendências que estão mal resolvidas. Você está fazendo vista grossa para muitas coisas. Irmãos, sem santidade ninguém verá o Senhor. E esse é um princípio que nós não podemos abrir mão. Eu quero profetizar aqui uma igreja santa. Eu não estou falando de perfeição não, irmãos. Não existe perfeição. Perfeição é só Jesus. Mas eu estou falando de disposição, de arrependimento, de quebrantamento, de reconhecimento, de se levantar como Isaías e falar assim: eu preciso, eu sou o primeiro. Não é apontar o dedo para o meu cônjuge, para os meus filhos, para as pessoas que estão ao meu redor, ficar procurando culpado. Mas é tempo de você apontar, de bater no peito e falar assim: a responsabilidade é minha. Se a minha casa está assim hoje, a responsabilidade é minha. Se eu perdi o controle, a responsabilidade é minha. Eu preciso mudar primeiro, eu preciso me posicionar primeiro. Santidade, santidade. Nós precisamos ter pressa, irmãos. Não há mais tempo para brincar. É pressa para sair do Egito, para sair do mundo, para sair do pecado, para sair do vício. É pressa, sai depressa. Larga o fermento para trás. Abandona o fermento da maldade. Abandona o fermento da malícia. Abandona o fermento da pornografia. Abandona o fermento da corrupção, da mentira. Abandona. Mas essa é uma noite de purificação. Nós profetizamos isso, Senhor, sobre a igreja. As pessoas que estão aqui, olha, reconhecendo, levantando as suas mãos, declarando que precisam de Ti, que precisam do toque do Senhor, que precisam da restauração do Senhor. Agora, Deus, toca aqui, toca como o Senhor enviou o anjo com uma tenaz, o anjo com a brasa viva. O anjo está tocando aqui, irmãos. Os anjos do Senhor estão nesse lugar. O anjo do Senhor está tocando. Ele está te purificando. Sinta o toque, sinta o toque. Anjos do Senhor, anjos do Senhor, anjos do Senhor, ministra agora. Ministra agora. Purificação, purificação, santificação. Santo, santo, santo. Toca aonde precisa ser tocado. Liberta o teu povo do Egito, do engano, da escravidão. Liberta, liberta. Nós declaramos um novo tempo, uma nova oportunidade, novas expectativas, um novo tempo sobre a comunidade evangélica El Shaddai. Um novo tempo. Nós declaramos. Ei, deixa o Senhor soprar, soprar, soprar. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, os fazem cantar santo? Só quero ver você. 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 E o que é? E o que é que os anjos veem? Os
só quero ver você. 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 Santidade ao Senhor. Balabalabalabaia. Ei! Ver você. Só quero Balabalabalabaia. você. Santidade ao Senhor. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Deixa essa unção tomar conta do teu coração essa noite. Diga para Ele: Senhor Jesus, toca meus lábios, para que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis diante de Ti. Toca meus ouvidos, para que eu possa ouvir a Tua voz. Toca, Senhor, os meus olhos, para que eu possa contemplar a Tua glória. Toca as minhas mãos, para que eu possa fazer a Tua vontade. Toca os meus pés, para que eu possa caminhar nas Tuas veredas. Toca, Senhor, nessa noite a minha mente, para que eu possa ter os pensamentos dos céus. Toca em meu coração, para que ele seja sempre a Tua morada, a Tua casa. Se você recebe isso, dá um aplauso bem forte aí. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Dá um abraço, seu irmão, fala para ele: ó, te aguarda amanhã, amanhã tem mais. O Senhor te abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Me rendo a Ti, com tudo que sou, meu coração. Podes purificar, transforma-me, limpa minhas mãos, minha visão.